Olá, terceiro ano, vamos para mais uma videoaula, ok? Hoje nós vamos falar sobre o meio ambiente, né? Sobre o prejuízo que o meio ambiente está tendo com o lixo, tá? E nada melhor do que falar sobre a sustentabilidade. Então, vamos lá, terceiro ano, vamos começar a nossa videoaula de hoje. Então, vamos lá, terceiro ano, vamos iniciar a nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar geografia com o assunto o lixo, um grande problema ambiental, tá? Então, pegue o livro de geografia de vocês e nós vamos trabalhar das páginas 90 até a página 92, tá? Então, vamos lá, escrevam a data de hoje e vamos iniciar a nossa videoaula de geografia com o assunto o lixo, um grande problema ambiental. Vamos lá? Olha só essa imagem, crianças, bem impactante, não é? Nossos rios, o nosso meio ambiente, tudo muito poluído. Olha os nossos animais, não é, sofrendo com a poluição, tá? Mas tudo isso tem o ser humano, não é? Nós temos uma porcentagem de culpa, uma grande porcentagem de culpa, né? Então vamos lá iniciar a nossa leitura para você entender um pouco mais sobre o assunto de hoje. Vamos lá? O lixo, um grande problema ambiental, tá? Para a gente iniciar, né, essa videoaula falando sobre esse grande problema ambiental, nós vamos ter que saber o que é o lixo, né? Como surge o lixo, tá? Então, o lixo é tudo aquilo que já não tem utilidade e é jogado fora. É qualquer material sólido originado em trabalhos domésticos e industriais e que é eliminado. Muitos dos resíduos que vão para o lixo podem ser reutilizados. Olha essa palavrinha mágica aí, crianças. Reutilizados através de um processo denominado reciclagem, tá? Então, aí nós vamos ver muito essa palavrinha durante a nossa videoaula de hoje, tá? Então, vamos lá, acompanhe a leitura comigo. O lixo deve ser colocado em lixeiras tampadas ou em sacos plásticos amarrados, tá, criança? Então, quando vocês, né, ajudarem a mãe de vocês, o papai, a levar o lixo, né, para a rua, tem que ser bem armazenado, não é? Colocar nos sacos plásticos bem amarradinho, se possível, deixar na lixeira, que fica suspenso, né? Que aí o cachorro não pega, o gato também não pega, e fica aquela sujeira na nossa rua, não é, crianças? E colocar somente nos dias em que o carro coletor passa, né? Porque se você colocar hoje e o carro coletor não passar, com certeza o seu lixo pode cair uma chuva e o seu lixo vai entupir os bueiros, não é? Deixando a sua rua alagada, tá? E os animais também podem rasgar os sacos, né? E deixar aquela sujeira na sua rua. Então, quando for deixar o lixo, né? Tem que deixar numa lixeira bem tampada, tá? Ou em sacos plásticos bem amarrados, tá, crianças? Para ser recolhido pelo caminhão coletor. Em alguns lugares, não existe serviço de coleta de lixo. Nesse caso, a população desses lugares deve cobrar esse serviço essencial aos órgãos competentes, tá? Então, se não tem esse serviço, tá? O, o cidadão, né, pode cobrar, porque ele paga os seus impostos. Não devemos jogar lixo nas ruas ou terrenos baldios,
pois ele provoca o aparecimento de moscas e outros parasitas que podem transmitir doenças para as pessoas e para os animais, além de poluir o solo, tá? Então, não somos nós que sofremos, né, com a poluição. Também os animais e o solo também vai sofrer, tá, criança? Então, muito cuidado na hora em que você verificar, né, os seus pais ou você ajudando a colocar o lixo na rua, né? Então, tem que verificar se está bem amarradinho, tá? Se está bem guardado para que quando o caminhão coletor passar, né, ele possa levar que não rasgue, que o cachorro ou o gato não possa mexer o lixo, né? Então, nós temos que ter todo esse cuidado. Então, aí, olha, o lixo armazenado, né, em saco bem amarrado ou então nas lixeiras tampadas, tá? Nada melhor do que essa imagem aí, né, para você verificar o modo correto, tá, de armazenar o seu lixo, tá? Olha aí, crianças, nós falamos, né, das moscas, dos parasitas, né? Olha que eles podem trazer, né? Olha essa charge. Você veio do lixão? Não, vim da praia. Olha só a praia, crianças, como é o estado da praia que ele frequentou. Totalmente, né, cheio de lixo, tá? E aí muitas moscas, né, parasitas, podemos pegar doenças, tá? Muitas vezes essas praias, elas são aconselháveis, né, a não serem, não, os banhistas, né, não usarem por estar com muita poluição, muito poluído, tá? Então, também há um estudo, recolhem a água, se tem algum exemplo, né, que alguém ficou doente, alguma coisa, que eles vão proibir, tá, o banho naquela água. Mas aí dá para verificar bem, né, o exemplo. Então, quando a gente for na praia, né, tomar banho, levar sempre a sacolinha, tá, deixar de lado, deixar no nosso lado a sacolinha, deixar todo o nosso lixinho dentro dessa sacola, tá? Amarrar ou jogar numa lixeira mais próxima ou leva de volta para sua casa, tá? Então, aí o nosso lixo tem que ficar bem armazenado para que a gente não possa deixar essa sujeira chegar nos lugares que a gente gosta, né? A gente gosta da praia, tá? E se a gente for numa praia assim totalmente poluída, nós podemos pegar muitas doenças, tá? Também não se deve jogar lixo nos rios, mares e represas, pois a água se torna contaminada, acarretando doenças como hepatite, cólera, tifo e etc. Tá? Então, aí são algumas doenças que nós podemos pegar, né? Se a gente tomar uma água contaminada, né? Se a gente tomar banho em um mar contaminado, tá? Além de provocar o desaparecimento de diversas espécies marítimas, contribuindo, assim, para o desequilíbrio ecológico. Então, olha só, crianças, observem aí a diferença das imagens, né? Então, primeiro nós temos uma imagem, né? Totalmente com ar puro, tá? Com muitas árvores, as pessoas caminhando, tá? Andando de bicicleta, passeando. E do outro lado, que nós temos, não é? É a poluição das indústrias, né? A poluição dos carros também, que soltam as fumaças, né? Então, aí, totalmente, né, uma imagem ao contrário da outra, né? Olha aqui embaixo, um rio, né, o mar, totalmente limpo, somente os peixes nadando tranquilamente, tá? E do outro lado, olha que nós temos um rio totalmente poluído, tá? Aí, né, as represas, né, vindo produtos químicos, tá? Das fábricas, das indústrias e poluindo os mares, os rios, né? Então, aí, deixando o ambiente muito poluído. Evitando
o desperdício, tá? Evitando desperdício. Vamos lá como a gente pode fazer isso? O ser humano vem descobrindo formas de reciclar o lixo para que ele seja reutilizado de forma inteligente. Assim, protege-se a natureza de males que podem ser irreversíveis. Hoje, o lixo também faz parte da economia. Devemos acondicioná-lo em depósitos diferentes para que possa ser reciclado. Olha a palavrinha aí. O papel, o plástico, o metal e o vidro podem ser transformados pelas indústrias e reutilizados no preparo de novos produtos, tá? Esse tipo de lixo é chamado de lixo inorgânico. Então, aí, não é? Vocês estão observando a imagem onde cada produto foi devidamente limpo, lavado, né? Foi seco, tá? Não pode, você quer reutilizar o material, né? Ou quer doar para algum lugar que faça esse trabalho, você tem que lavar o material, deixar ele limpo, tá? E seco, tá? Crianças estão aqui, nós temos os materiais separados, vidro, metal, plástico e papel, tá? Então, esses são chamados de inorgânico, lixo inorgânico. Olha aí, as empresas, né? Algumas empresas que trabalham, tá? Com esse tipo de reciclagem, tá? Com esse tipo de reutilização de material. Então, essas empresas, elas são bastante importantes nos tempos de hoje, né? Onde nós temos mais plásticos no mar do que animais marinhos, né? Do que peixe, tá? Então, aí, essas fábricas, tá? Elas vieram, né? Para quê? Para ajudar um pouco, né? Na recuperação do meio ambiente, tá? Pegando os materiais para serem reutilizados, tá? O lixo de origem orgânica é formado por restos de alimentos, folhas secas, casca de frutas e de verduras, e podem ser utilizados como adubo que torna os vegetais mais viçosos. Olha só, criança, então aí os restos de alguns alimentos, né? Não pode ser resto de comida, não. São as folhas secas, cascas de frutas, de verduras, tá? A gente pode utilizá-los para adubar a plantinha, né? Os vegetais mais viçosos, para que eles cresçam bem fortes, né? Bem bonitos. Então, aí, esses materiais a gente pode também reutilizá-los, tá? A reciclagem começa com a separação do lixo doméstico no posto de coleta seletiva. Existem recipientes de cores diferentes para cada tipo de lixo. Olha aí, vamos conhecer então para cada tipo de lixo um recipiente e tem, não é, a sua cor adequada, tá? Então aí estão separando, né, o material, né, papel, o metal, o vidro, para poder depositar nesse recipiente, tá? Então nós temos o verde, tá? O recipiente verde que você pode colocar o vidro, o azul, papel, o amarelo, o metal, o vermelho, plástico, que seja plástico não contaminado. O marrom, crianças, são alimentos orgânicos, são sobras de alimentos, tá? Então, aí vocês estão conhecendo, né? Ou relembrando, que nós já demos isso em ética, tá? As cores dos recipientes com os seus cujos materiais, tá? Além da reciclagem, também é importante que evitemos comprar coisas desnecessárias e que utilizemos objetos para atividades semelhantes, pois, dessa maneira, produziremos menos lixo,
menos lixo. No entanto, muitas vezes não sentimos mais necessidade de algo, seja o brinquedo ou uma roupa, então devemos juntar tudo e fazer doação para alguma comunidade carente. Na hora das refeições, devemos colocar no prato apenas o necessário, para evitar as sobras de alimentos. Então, aí, crianças, essa imagem, né, é um ótimo exemplo, não é? Então, quando nós temos aquele brinquedinho que você não usa mais, tá? Que esteja em boas condições, tá? Então, você pode fazer, separar, né? Aqueles brinquedinhos e você pode doar para uma comunidade ou para uma criança que você sabe que ela é carente, né? Você pode ir lá e doar. Roupinhas que não dão mais em você, você pode também, junto com a mamãe, com o papai, bora separar a mamãe umas roupinhas, os brinquedos, tá? Para não deixar acumulando dentro de casa, né? Fica acumulando, você acaba não usando, tá? Depois quebra tudo e joga no lixo, não é? Em vez de acontecer isso, você pode separar aqueles brinquedos, né? Que estejam em bom estado, tá? Separá-lo, as roupinhas também e doar, não é, criança? Não há nenhum mal em doar, tá? Faz até bem, tá? Para o coração, tá? E mais também, né? Nós devemos evitar o desperdício de alimento, né, crianças? Comer só aquilo que a gente olha, ai, tô com fome, tô com muita fome, coloca um monte de comida no prato e acaba deixando, tá? Então, isso é desnecessário, crianças, tá? Então, pegar somente o que você vai comer, tá? Então, aí a gente vai evitar as sobras de alimentos, tá bom, crianças? Vamos verificar esse circuito do lixo? Vamos ver como é que o lixo ele vai caminhando durante a vida dele aí, não é? Vamos lá. Então, primeiro, bora ver esse circuito, vai até o número 5. Primeiro, o consumidor descarta incorretamente o lixo no chão. Olha só, descartando o lixo no chão. Primeiro erro, né? 2. O lixo acumula por vários espaços da cidade e contribui para a proliferação de vários insetos. 3. O vento ou a água da chuva arrasta o lixo para os rios. Os resíduos se alojam nas regiões de manguezais. Olha a imagem, não é, crianças? 4. Ao chegar no mar, materiais pesados se concentram no fundo e materiais leves ficam na superfície. Por isso que nossos animaizinhos marítimos, né? Muitos morrem, né? Porque pensam que é algum alimento e vão lá e comem, né, criança? E isso faz muito mal, tá? Para esses animais. 5. Os materiais levam anos para deterioração e se acumulam pelos oceanos. Então, aí esse circuito, né, para você conhecer como é a trajetória do lixo. Então, aí, os 3 R's. Vamos lá? Reduzir, reutilizar e reciclar. Verifiquem. Primeiro R, reduzir. Reduzir consiste em evitar o consumo desnecessário de produtos a fim de diminuir a quantidade de lixo gerado pela população. Reutilizar é dar nova utilidade a materiais que, na maioria das vezes, consideramos inúteis e são jogados no lixo. E o último, reciclar, é recuperar matéria-prima a partir do lixo para fabricar novos produtos, seja ele industrial, agrícola ou artesanal, tá? Então, aí vocês conheceram
os 3 R's. Tem mais R's ainda, são 8 R's, mas para início vocês vão conhecer os 3 principais R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Tá bem, crianças? Então, aqui, crianças, nós vamos finalizando a nossa aula, tá? Nós vamos ficar somente com o assunto. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar somente as atividades, tá bom, crianças? Então, aí, finalizando, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, tá? Então, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, tá? Estudem, leiam aí esse assunto, que é bem legal, tá? Para você entender sobre o lixo, tá? Então, até a nossa próxima aula. Beijinhos e tchau!